Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão nesse momento cultuando ao nosso Senhor. Hoje nós estaremos dando início a uma série de mensagens falando das 7 igrejas. São 8 mensagens. Hoje iremos fazer a introdução e depois 7 domingos iremos falar em cada igreja do capítulo 2 e do capítulo 3 de Apocalipse. Hoje nós queremos falar sobre o Cristo glorificado no meio da igreja. E quero convidar todos a abrirem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. A versão é atualizada, Almeida Revista atualizada. Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 a 20. Apocalipse, capítulo 1, versículos de 9 a 20. Apocalipse, capítulo 1, versículo de 9 a 20. Amém? Apocalipse. A gente está pedindo para esperar um pouco, pessoal, na técnica. Vamos esperar. Apocalipse, capítulo 1, versículo de 9 a 20. O Cristo glorificado no meio das igrejas, no meio das igrejas. É o que nós queremos falar nessa noite. Leiamos, versículo 9, diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver com quem falava comigo. Voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como uma alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Versículo 19. Escreve, pois, as coisas que vistes e as que são, as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Oremos mais uma vez ao nosso Senhor. Pai Santo e Pai Altíssimo, rogamos a Ti, Senhor Deus, mais uma vez, que Tu esteja, ó Deus, entrando profundamente no nosso ser, nos enchendo, ó Deus, do Teu Espírito Santo, para que nós, ó Deus, possamos, a partir da ação do Espírito Santo, transmitir a Tua palavra, Senhor Deus. Rogamos também, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo esteja convencendo e transformando vidas, ó Deus,
por meio desta mensagem. Age, ó Pai amado, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus amados, Jesus, antes de subir ao céu, ele prometeu estar com a sua igreja. Ele disse que estaria com a sua igreja todos os dias até a consumação do século. Porém, já no primeiro século ainda, já os apóstolos ainda vivos, a igreja mas nesses países, aqui na América Central, lá no Oriente, são os países que o Evangelho ele é escondido. Cristãos são mortos, ou melhor, presos. A igreja não podemos nos reunir dessa maneira. É cultos subterrâneos, irmãos cantando bem baixinho para que os fiscais do governo não escutem, porque eles podem ser presos. Para vocês entenderem como nós temos responsabilidades em nosso país e as nossas escolhas que nós fazemos podem interferir na nossa liberdade religiosa. Mas, ou seja, os irmãos sempre sofreram perseguições. E em momentos difíceis também, nós temos momentos difíceis em nossa vida. E todas as vezes que nós estamos em momentos difíceis, e nós perguntamos, onde está Cristo? Será que Cristo não está vendo isso? Uma outra coisa que acontece também dentro do seio da igreja são movimentos usando o nome de Cristo, porém vivendo contrário à palavra de Deus, ensinando coisas que contrariam as Escrituras, ou até mesmo dizendo que certas passagens das Escrituras não são atuais para a nossa igreja, de que essas partes estão ultrapassadas para a sociedade do século 21. Então nós precisamos retirar, modificar essas passagens para a atualidade. Então isso são movimentos dentro da igreja, pessoas dentro da igreja, pelo menos o que nós chamamos a igreja constituída. Então pelo menos isso. E aí nós perguntamos mais uma vez, onde está Cristo? Será que Cristo não está vendo isso? Será que Cristo não está vendo esses momentos difíceis de perseguição física, de perseguição ideológica, de perseguição externa, fora da igreja, de perseguição dentro da igreja? Particularmente, essas são perguntas que já passaram no meu coração algumas vezes e perturbaram o meu coração. Porque Deus permite essa confusão de pensamentos e que são contrários às Escrituras Sagradas. Onde está Cristo em meio a toda essa dificuldade pessoal, individual e coletiva que nós passamos? A mensagem de hoje, fundamentando-se no capítulo 1 de Apocalipse, ela vai nos mostrar 3 razões do porquê o Cristo glorificado está no meio da igreja. Está no meio das igrejas, porque igreja aqui são localidades. A igreja em Mossoró, a igreja em Apodi, a igreja no conjunto Nova Vida, a igreja no centro, a igreja no Santo Antônio, a igreja Nova Conceição, os Abolições. Então, onde está Jesus? Ele está no meio da igreja. E o que ele está fazendo no meio da igreja? A primeira coisa que nós percebemos que Cristo está fazendo no meio da igreja, que se Cristo glorificado está fazendo no meio da igreja, ele está revelando a esta igreja tanto a si mesmo, no caso ele, como o rumo da história. Veja que quando nós lemos o versículo 1 do capítulo 1 de Apocalipse, nós encontramos a primeira frase em nossa língua portuguesa: revelação de Jesus Cristo. Uma revelação que ele recebeu do Deus Pai, mostrou aos seus servos, e por meio de anjos, as coisas que em breve deveriam acontecer.
Essa revelação de Jesus Cristo que ele faz de si mesmo e de toda a história que está ligada à igreja, segundo a maioria dos estudiosos, aconteceu no primeiro século, no ano 96 da era cristã, em um governo, no governo de Domiciano, imperador, que ele se declarava Deus. Vários imperadores na antiguidade, eles se declaravam Deus. Até mesmo na atualidade, alguns governantes, mesmo não se declarando verbalmente ao declarar Deus, mas em alguns países Deus é excluído e há estátuas de seus líderes. Eu estava vendo um vídeo no YouTube em que em certo país não se poderia tirar fotos das costas desse líder, porque era irreverência, era desonroso. Então, um certo tipo de ideologia transforma o líder em uma espécie de Deus, ocupando o lugar de Deus, e Deus é excluído. Então acontecia isso ali com o Império Romano, e a história vem se repetindo, e no país democrático às vezes nós também passamos a apoiar esse tipo de mentalidade que governa o Estado. Então nesse ano 96, em que a igreja estava sendo perseguida, tanto de maneira externa por grupos que apoiavam o imperador, como também internamente, ou seja, pessoas dentro da igreja estavam também contaminando a doutrina. Então isso não é novo. Quando você lê a Bíblia, desde a época de Moisés, por exemplo, você vai ver líderes se levantando, pessoas se levantando, distorcendo as escrituras, tentando mudar a palavra de Deus. Nós sabemos que a primeira pessoa que fez isso foi Satanás. Porque não é assim que Deus diz. Ou seja, está escrito, mas não é dessa maneira. E usa a cultura para mudar as escrituras. E esse movimento estava acontecendo, essa revelação da pessoa de Cristo, era nesse contexto de perseguição externa e interna, que Cristo se apresenta como sendo revelação de Jesus. Ele se apresenta como aquele que tem uma revelação. E nessa revelação, no livro de Apocalipse, de maneira especial, ele faz uma revelação de si mesmo e faz uma revelação daquilo que estava acontecendo e daquilo que aconteceu, daquilo que estava acontecendo e daquilo que iria acontecer durante a história da igreja, desde a sua primeira vida até toda a eternidade. Olha o que ele está fazendo. E é interessante, meus amados, no versículo 3, que ele vai trazer uma bênção. Ele vai dizer para nós que as pessoas que leem ou ouvem só aquilo de curiosidade. Naquele momento, mais de 99%, ou cerca de 99% das pessoas não sabiam ler. Como elas aprendiam as escrituras? No culto. Elas prestavam atenção na leitura. Havia uma pessoa que sabia lia as escrituras, ela ouvia as escrituras, memorizava as escrituras. Era assim que acontecia. Então a maioria da igreja não sabia ler, mas elas ouviam, aprendiam. Mas o texto está dizendo que há uma bênção não somente para as pessoas que leem ou que escutam, mas que guardam a profecia. Ou seja, essa revelação de Jesus Cristo que ele faz de si mesmo e dessa história. Essa revelação que nós falamos que torna a pessoa abençoada, ela foi enviada para 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje, se você for no mapa, quiser no mapa lá, pode acessar lá no Google Maps, procura lá, Turquia, na parte oriental ali da Europa. Era ali que ficavam essas 7 igrejas, onde ficava a Ásia Menor. Pode procurar lá, você vai ver isso, né? Essas eram 7 igrejas. Mas por que essas 7 igrejas? Primeiro, no Apocalipse, o número 7 traz a ideia de perfeição e de completude. Então, quando ele fala de 7, ele está falando de 7 igrejas representativas da totalidade da igreja do Senhor.
essas 7 igrejas, elas tinham características de várias igrejas locais. Por exemplo, no mundo atual, nós temos igrejas que são caracterizadas como Éfeso, que vai ser a primeira igreja, que vai ser a próxima semana. Nós temos igrejas que têm características de Esmirna, que vai ser outra igreja. E para terminar, nós temos igrejas que parecem Laodiceia, que é a última igreja. Sim. Então, quando nós olhamos para o cenário da igreja da época, da igreja durante a história e da igreja atual, nós encontramos esses 7 tipos de igrejas, que eram igrejas históricas, e que Cristo aproveita essas características peculiares, particulares dessa igreja, para apontar 7 tipos de igreja que haveria até a sua vida. Espero que nós sejamos a igreja, uma dessas igrejas que mais tarde nós iremos falar. Então o livro de Apocalipse, essa revelação que Cristo faz de si mesmo, ela também é para nós. Nós que vivemos no século XXI. A revelação que Cristo faz dele mesmo e a revelação que ele faz da história da igreja pertence a nós, da Igreja Batista Nova Vida, pertence a outras igrejas, que poderia citar o nome aqui, igrejas de todos os lugares, de todas as épocas e de todas as culturas. Por exemplo, nesse momento, historicamente, nesses países que eu citei, sem citar o nome, são igrejas que têm característica de Esmirna, que é a igreja perseguida, literalmente perseguida. Mas aqui no Brasil, talvez nós tenhamos, pelo menos muitas igrejas, a característica de Laodiceia, uma igreja morna, onde Cristo está a ponto de vomitar. Só para vocês entenderem o que esse texto está dizendo para nós. Então é para essas igrejas, para esses tipos de igreja, que Deus está chamando a atenção e Ele está se revelando. Diante dessas explicações, vejamos aqui 2 aplicações que são importantes para nós. A primeira delas é que a revelação de Deus, ela é perfeita e suficiente, tanto para falar de Cristo como de sua igreja. A Escritura, ela é perfeita. Nós não precisamos de uma mudança das Escrituras, porque o Deus que escreveu essa Bíblia há 2.000 anos atrás, ele não estava preso à cultura de 2.000 anos atrás, por mais que ele usasse a Escritura para transmitir a sua palavra. Mas os princípios dessa palavra aqui é perfeito. O que valeu para a igreja do século I, ela vale para a igreja do século XXI. Porque ela é perfeita. Ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser modificada, arrumada, porque ela é a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja. É o que ele quis transmitir à sua igreja, por mais que haja parte dela que nós não gostamos, porque vai ferir diretamente a nossa natureza pecaminosa. Percebeu isso já? As pessoas geralmente que querem modificar as Escrituras, que não aceitam as Escrituras, porque as Escrituras vão bater de frente às suas ideologias que aprenderam geralmente na escola, que aprenderam na TV, porque não tem tempo para ler as Escrituras. Então foram doutrinadas fora da igreja, e quando chega na igreja, elas não querem aceitar as Escrituras, porque as Escrituras vão contra essas teologias, vão contra esses comportamentos. E por isso que elas querem se manter cristãs, porém querem adaptar a Bíblia à sua vida. Mas, meus amados, a revelação da Bíblia é perfeita. Não é ela que tem que ser mudada, é eu e você que temos que ser transformados pelo poder desta palavra. É nós que precisamos ser mudados.
É nós que temos que ser desafiados à transformação. Essa é a importância de estudarmos a Bíblia, seja lendo, seja estudando, porque ela tem poder transformador. E uma vez que nós lemos as Escrituras, estudamos as Escrituras, mas não basta saber, não basta eu saber o que a Bíblia diz. Eu preciso praticar as Escrituras. A bênção, as bênçãos da Bíblia, a felicidade plena e total na vida de alguém, não está em eu ler, selecionar o que eu quero. Não. A bênção das Escrituras é alguém que sabe o que a Bíblia diz e vive conforme as Escrituras. Meu irmão, não é fácil. Sabe por quê? Porque o ensinamento das Escrituras, ela vai contra o nosso comportamento e contra as nossas ideologias que aprendemos fora da igreja, fora da Bíblia. E por isso nós rejeitamos as Escrituras. Porém, esse texto diz que a bênção de Deus, ela está em viver as Escrituras. E nós vivemos as Escrituras, meus amados, quando nós dependemos inteiramente de Cristo Jesus. Porque as Escrituras, ela vai entrar dentro de nós, entrar no nosso interior, vai discernir aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Por isso nós precisamos dessa dependência de Cristo para viver o que essas Escrituras nos ensinam. Essas verdades ligadas à revelação de Cristo acerca de si mesmo e da história é apenas uma parte desse desvendar. Há uma outra, ou seja, o Cristo glorificado revela às igrejas como Ele é em toda a sua glória. Os versículos 12 a 17, parte A, ela vai nos dar um quadro de quem é Jesus. Mas antes disso, o capítulo 1 de Apocalipse vai falar algumas coisas, vai dar um quadro dessa glória de Cristo. E esse quadro, esse retrato de Jesus, não é um retrato físico. Jesus literalmente não tem olhos de fogo, ou olhos como de fogo. Os seus cabelos literalmente não são brancos como a neve, não são. Isso são símbolos do seu estado de exaltação e do seu estado de glorificação que ele se encontrava antes de vir à terra e que ele se encontra e que ele está atualmente. Veja que no versículo 5 ele vai falar 3 momentos em que Jesus ele viveu. No seu ministério terreno ele era fiel testemunho. Isso aqui você guarda, porque quando chegarmos lá em Esmirna, nós iremos falar sobre isso. Essa é uma identificação que Cristo fez e uma identificação que está ligada à igreja de Esmirna. Ele também está em conexão com sua morte e ressurreição. Ele é o primogênito dos mortos. Também essa característica de Jesus está ligada à igreja de Esmirna, à igreja perseguida. E também fala do seu estado presente de exaltação. Ele é o soberano rei da terra. No capítulo 1, em todo o Apocalipse, também nós percebemos que Cristo ele se identifica com o Pai. No capítulo 1, tanto o Pai quanto o Filho, ambos são caracterizados, são descritos como aquele que é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. A palavra Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o Ômega, a última letra do alfabeto grego. E a ideia aqui é falar sobre a eternidade de Cristo, a semelhança da eternidade de Jesus, de Deus. Então, diversas vezes o Apocalipse vai trazer características de Cristo que são as mesmas características do Deus Pai e a mesma característica do Espírito Santo. Mas no versículo 12 a 16, nós temos um retrato mais detalhado do Jesus glorificado. Não deu para decorar, então eu vou dizer de maneira rápida algumas características.
vestes longas compridas, esse tipo de couro simboliza que ele é digno, dignificado. Cabeça e cabelos brancos simboliza a sabedoria infinita de Deus, porque era assim que alguém via uma pessoa idosa. Deixa eu fazer um parênteses aqui. É incrível que os mais jovens sejam os mais idosos. Eu estou já. Já não. Interessante que na época a maioria dos mais jovens sentavam-se para aprender com os idosos, aqueles que tinham cabelo branco, porque ali estava a sabedoria da vida. Deixa eu continuar um parênteses. Provérbios diz: o tolo aprende com os próprios erros, o sábio com os erros dos outros. Salomão sabia isso. Salomão era um dos homens mais sábios do mundo, só para Jesus. E ele sabia que ele via a mulher adúltera e qual era o ato que ela fazia. Mas Salomão teve que experimentar o colo da mulher estranha para perceber o quanto ele faz mal. E ele escreve o livro Eclesiastes, possivelmente, muitos acreditam que ele escreveu Eclesiastes, onde é o livro da decepção, onde vai dizer que tudo debaixo do sol, tudo nessa terra que é vaidade, mas uma coisa só é o bom: temer a Deus e guardar a sua palavra, os seus mandamentos. E agora Salomão, um homem idoso, ele olha para a sua trajetória, ele olha para Cantares, que é o livro da sua juventude, do seu libido, olha para o livro de Eclesiastes, que é o livro onde ele está maduro, onde ele percebe o contrário, o Eclesiastes da sua maturidade. Ele percebe, olha para trás, percebe o quanto ele percebe sobrando esta vida, como nós aproveitando essa vida do jeito que nós queremos e não do jeito que Deus quer. Então é um homem sábio que aprendeu com os próprios erros, mas foi tolo, ele sempre sábio. O sábio aprende com os erros do outro. Voltando o parênteses, a mãe disse: meu filho, não é para escrever não, porque eu tenho. Não, mãe, a senhora foi porque eu não posso ir. Não seja tolo, escute sua mãe, escute seu pai. Já passaram e não quer que você passe por esse caminho. Então, voltando aqui o texto, fechou o parênteses e volta para o texto. Pés como de bronze, símbolo de poderoso e autoridade. As 7 estrelas, queria explicar o próximo ponto. Boca como a espada, como o sol glorioso, a de glorioso. Cada parte dessa descrição de Cristo, elas vão ser repetidas nas 7 igrejas, caracterizando. Cristo vai se apresentar de uma maneira conforme cada igreja aparece, ou conforme a característica de cada igreja. E sabe o que acontece quando o apóstolo João ele experimenta essa visão do Cristo glorificado? Assim como aconteceu com os profetas no Antigo Testamento, e diferente daqueles que se dizem atualmente ver Cristo, semelhante aos profetas antigos do Antigo Testamento, e diferente de muitos daqueles que dizem que viram Cristo glorificado hoje, porque eles saem contando vantagens. O texto diz que João caiu aos pés do Senhor, e possivelmente com temor diante da glória de Deus. O que nós aprendemos com essa descrição do Cristo glorificado? E também dessa fraqueza ali, desse temor, desse cair ali do discípulo amado. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que Jesus, no seu estado atual, ele é totalmente poderoso. Totalmente. Nada, nem ninguém pode impedi-lo quando ele age em nosso favor. Nada, nem ninguém pode impedi-lo quando ele age em nosso favor. Mas também, nada, nem ninguém pode barrar
quando ele age com disciplina contra alguém. Ele é todo poderoso. Ele disse: todo o poder do céu e na terra foi me dado. É esse o Cristo que está no meio das igrejas. É esse o Cristo, todo poderoso, todo glorioso. É esse o Cristo que eu e você seguimos. É esse o Cristo que olha para a história da igreja e olha para a história do mundo, e que nós às vezes ficamos desesperados e questionamos e perguntamos onde ele está. Eu sou poderoso, todo poderoso. Nenhum governante, seja do Brasil, que ainda é um país democrático, ou seja de um outro país que não é democrático, ninguém nem nada pode barrar a igreja do Senhor. Se hoje no Brasil assumisse um poder que fechasse todos os templos, a igreja continuaria viva, continuaria crescendo e pessoas se convertendo, porque o nosso Cristo, glorificado, exaltado, tem todo o poder no céu e na terra. Ninguém pode impedir. É isso que ele vai dizer no capítulo 16 de Mateus. Ele vai dizer que as portas, algumas traduções dizem do inferno, mas seria as portas da morte, ou a morte, literalmente Hades, ou Hades no grego, que é o mundo dos mortos. Mas a ideia é: a morte não pode parar a igreja do Senhor. As dificuldades da vida não podem parar a igreja do Senhor. O coronavírus não pode parar a igreja do Senhor. Não pode parar um crente verdadeiro, porque o nosso Deus é todo poderoso. Todo poderoso. Nada nem ninguém pode impedir. Ninguém é mais forte, ninguém é mais exaltado do que ele. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que nós somos pecadores. É bem verdade que aqueles que entregaram a vida a Jesus são pecadores em transformação, são transformados de novo, estão passando por um processo de santificação, mas ainda somos pecadores. E Deus é um Deus santo. E quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos aproximamos de Cristo, percebemos a natureza pecaminosa que está em nós, e percebemos a pequenez que nós somos diante da grandiosidade do nosso Cristo. Então, se você, meu amado, minha amada, quando você está em oração, não de oração e você é Senhor, quando você se coloca na posição do Senhor, assim como você se coloca na posição de servo, na posição de serva, e o seu coração está escancarado para Jesus, você vai ter temor diante da santidade, da grandiosidade de Cristo. Você vai olhar para você e vai sentir-se indigno diante da grandiosidade, da santidade, da pureza de Cristo. Mas esse sentimento não pode parar por aí. Eu não posso sentir pequeno somente, porque esse é um estágio da transformação. Eu tenho que ter uma outra parte, porque nós vamos falar do terceiro ponto. E nesse terceiro ponto, o que nós queremos falar é que o Cristo glorificado revela as igrejas como sendo aquele que tem tudo debaixo do seu controle. Nesses versículos 17, parte B, ao versículo 20, Jesus vai mostrar a João e também a nós que lemos o Apocalipse ou que escutamos o Apocalipse, uma série de símbolos que mostram, que indicam o controle e a autoridade de Cristo.
A partir do versículo 17, eu falei, vimos que João estava caído como morto, né? Aí o texto diz que Jesus se aproxima dele e disse: não temas. Se você lê a Bíblia, ou escuta a Bíblia, desde Gênesis você escuta essa palavra, não temas. De Gênesis a Apocalipse. Diante da nossa fraqueza, Ele está constantemente nos chamando a não temer. Temer. Mas antes de dizer não temas, Jesus ele pega com a mão direita no ombro de João. E esse símbolo de com a mão direita é um símbolo de poder e autoridade. Diante de alguém que está se sentindo fraco, diante de alguém que está caindo, ele se coloca como o quê? Alguém que tem poder e autoridade. No versículo 18, Cristo se apresenta como eterno. Ele é aquele que vive, que foi morto, mas continua vivendo. Mas interessante aqui que nesse versículo ele vai dizer que tem a chave da morte do inferno. Mas a palavra inferno aqui, a melhor tradução seria mundo dos mortos, que é a palavra Hades. Hades. O Hades, que é o mundo dos mortos, inclui tanto o paraíso quanto o inferno. Mas aqui, a ideia é que ele tem poder. Ele tem poder e autoridade sobre a morte. Tem autoridade. A palavra-chave na Bíblia geralmente é a ideia de autoridade. Isso aqui é importantíssimo para nós entendermos esse poder de Cristo. No versículo 19, ele vai dar uma ordem a João para escrever essa visão. E no versículo 20 ele vai explicar o sentido das 7 estrelas. 7 estrelas, elas são os 7 anjos da igreja. De maneira tradicional, se entende que esses anjos, a palavra anjo, a palavra grega anjo, que vem do hebraico, ela tanto pode significar um ser celestial, um mensageiro celestial, como também pode significar um ser humano. Por exemplo, no capítulo 11 de Mateus, quando fala que João Batista era o anjo do Senhor, ou seja, o mensageiro do Senhor. Então, o nome anjo tanto pode significar um ser humano como um ser celestial. Ambas as coisas. No Apocalipse, anjo, com exceção dessas cartas, demais cartas, anjos são seres celestiais. Então, os intérpretes estão divididos. De maneira tradicional, entende que são os pastores, mas alguns, como Oswald, entendem que aqui são anjos guardiões da igreja. Mas um outro estudioso chamado Hendrickson, ele vai dizer que não teria razão de entregar o livro da revelação a anjos, mas seria os pastores. Então isso, ou seja, os anjos estão na mão do Senhor, os pastores estão na mão do Senhor, seria talvez da mesma maneira. E os 7 candeeiros seriam as 7 igrejas. Candeeiros de luz, né? Então, ou seja, a igreja que está iluminando esse mundo hostil. Interessante que tanto os pastores quanto a igreja estão debaixo do controle e da autoridade de Cristo. É isso que o texto está dizendo para nós. Nesses versículos, nós percebemos Jesus tanto como um consolador, como aquele que tem autoridade. Autoridade sobre a igreja, autoridade sobre o pastor e a autoridade até sobre a morte. Isso aqui é importantíssimo, irmãos, para nós não temermos a morte. Muito importante. Quando Cristo deu essa revelação à igreja, no versículo 9 e 10, vai dizer que a igreja, João, estava na prisão da ilha de Patmos. Alguns irmãos também estavam sendo perseguidos e eram companheiros também dessas perseguições. E o livro de Apocalipse revela que muitos irmãos, inclusive aqui João vai dizer isso, alguns irmãos, alguns crentes estavam sendo mortos por causa da sua fidelidade a Cristo e a palavra de Deus.
Era isso que estava acontecendo. Assim Cristo ele vai desvendar aquela igreja que nada estava fora do controle dele. Até mesmo a morte estava debaixo e está debaixo do controle de Cristo. O que isso tem a ver conosco que fazemos parte da igreja do século XXI? O que tem a ver conosco? Fazemos parte de uma igreja local, como aqui da Igreja Batista Nova Vida. E eu repito, por mais que nós no Brasil ainda já está começando, recentemente eu vi um zoom no Instagram, né? Já uma espécie de preparação que vai vir mais tarde, uma perseguição física, inclusive até mesmo de pessoas muito cristãs, fazendo perseguição por outro lado cristão. Uma espécie de ódio do bem. Então cuidado com isso. Cuidado com esse ódio do bem. Não existe ódio do bem. Ódio é ódio. E Deus desaprova o ódio. Mesmo que nós não estejamos enfrentando esse poder governamental que persiga a igreja, que persiga cristãos, apesar que recentemente, no Maranhão, o pastor ele foi preso porque estava pregando o evangelho perto da casa de uma juíza e contrariando a lei do nosso país. Isso é normal, acontece constantemente no nosso país, contrariando a Constituição. Aquela juíza prendeu um pastor. Não poderia, contra a lei isso. Liberdade religiosa, horário normal não havia perturbação pública, porque não estava dentro do horário, mas uma perseguição porque estava pregando o evangelho. Mas mesmo que nós não tenhamos essa perseguição física aqui no Brasil, como há em outros países, no Oriente, na América Latina, países que infelizmente alguns gostam, aqui não também na América, aqui na América do Sul também, alguns países queimaram templos religiosos. Igrejas evangélicas também foram fechadas. É proibido o evangelho. Não tenho nessa não para dizer umas coisas aqui, mas que eu posso. Mas nós temos momentos difíceis que abalam a nossa fé. E às vezes nós perguntamos: onde está Deus? Pelo menos eu, em alguns momentos da minha vida, diante desse momento difícil, de maneira individual, de maneira coletiva, passa no meu coração e conheço outros irmãos e irmãs sinceras que respondem, que fazem esse questionamento. No texto de hoje, e no livro de Apocalipse, Cristo responde nessa passagem: não temas, não tenha medo. Não tenha medo desses momentos difíceis. Não tenha medo desses ataques que vocês estão recebendo. Não tenha medo deste vírus, porque eu estou no controle de tudo. Eu sou o Senhor de tudo. Até a morte está debaixo do meu controle. Mais tarde, ou em outro momento, quando ainda estava vivo, Jesus disse: não temam aqueles que não podem, aqueles que apenas matam o corpo e não matam a alma. Só pode matar o corpo, não faz mais nada. Depois se leiam Mateus 10, 28. O vírus, as catástrofes desta vida. Um ser humano, ele só pode tirar o nosso corpo. Só pode tirar o nosso corpo. A nossa alma é de Jesus, é de Cristo. Por isso que a morte não pode nos vencer. É exatamente essa revelação que Apocalipse está fazendo para a igreja. Se nós morremos por causa de Cristo, se morremos em fidelidade a Cristo, a morte não tem poder sobre nós, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, é Senhor da morte também. Ele controla tudo, inclusive a morte.
Eu me lembro de alguns cristãos, e aqui eu estou com na mente nesse momento, com muita saudade dele. Mas as últimas palavras que ele disse na cama do hospital, perto dos seus familiares, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, olhou para o céu, perto do pastor, ele disse: Pai, estou chegando. A morte não pode nos vencer, porque a igreja, o pastor, os crentes, todos estamos, a história, tudo estamos debaixo do controle e da autoridade de Jesus. Ela pode até tirar a nossa vida, mas não pode tirar a nossa salvação eterna, meus amados. Se entender do porquê nós precisamos estar firme em Jesus, em meio à pandemia, em meio a perseguições, em meio a ataques, temos de depender inteiramente de Jesus, de Cristo. Não esqueçamos que o Cristo glorificado se encontra no meio da igreja, exercendo a sua autoridade e controle sobre tudo. E isso, em meio às lutas, aprenda a descansar em Cristo. Descansa em Cristo. Se as angústias desta vida cercarem você, calma. O nosso Deus, o nosso Cristo, tem autoridade sobre tudo. Até a morte pode nos alcançar, mas não é o final, porque somos dele. É nele que nós descansamos. Ele tem o controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Exalte o nosso Deus. Ele é totalmente glorificado e não está ausente. Ele está no meio de nós. Seja estando sozinhos ou reunidos como igreja, Ele está conosco. Essa foi a promessa dele. Ele está no meio da igreja e está com cada crente fiel, guardando a sua alma para toda a eternidade. É esse o Cristo que nós servimos. É nele que nós descansamos. E é com isso que eu quero convidar você agora a louvar, junto com o Ministério do Louvor. E você, mais uma vez, se render a Cristo. E você que está assistindo essa live, ou mais tarde a gravação dessa live, escute, a se render a Cristo. E não deixar que ideologia nenhuma, ninguém tome lugar que pertence somente a Cristo. Vamos ficar todos em pé, vamos cantar. E ao mesmo tempo vamos louvar o nosso Deus.
o seu coração para restaurar esta unidade com Cristo. Se você quer fazer isso, entregue o seu coração agora, Jesus, a esse Deus que não está morto, mas que está vivo, que está glorificado, que tem todo o poder e toda a glória. Ele vai cuidar de você em todas as circunstâncias. Quer fazer isso? Eu vou orar nesse instante. E quando estiver orando, diga: Senhor, eu te recebo como Senhor da minha vida. Faça de mim o que tu quiser. E quando estiver orando, entregue a Jesus. E se você está nos assistindo, mora aqui perto da nossa igreja e quiser nos procurar, procure. E você que está aqui no templo, fez essa entrega, nos procure após o culto, que nós devemos orar com você, glorificando a Deus porque alcançou a sua vida. Oremos. Pai amado, queremos te louvar, Senhor Deus, porque tu, ó Pai, o teu Filho amado, é Senhor de tudo. Tudo está debaixo do teu controle, Senhor. Nada foge da tua vontade. Pai, agora nesse instante, Senhor Deus, que tu esteja consolando corações que estão perturbados, que estão tristes, que estão desanimados, Senhor, que estão com medo. Consola, Senhor Deus. Pega neste ombro com toda a autoridade e segura esta vida, Senhor Deus. Renova a fé, ó Pai, desta pessoa, que ela sinta, ó Pai amado, a tua mão poderosa a sustentando nesse momento difícil, de que, ó Deus, ela não vai fraquejar, ela não vai cair, porque tu, Senhor Deus, é a fonte da força, tu controla todas as coisas. Amado, eu quero nesse momento, ó Deus, rogar que tu esteja, Deus, transformando vidas, salvando vidas, ó Deus, agora. Que teu Espírito Santo esteja penetrando, quebrando, Senhor Deus, toda a barreira que impeça que tu seja Senhor desta vida, ó Pai amado. Daqueles, ó Deus, que estão fracos na fé, que tu levanta, ó Pai amado, para que caminhar firme ao teu lado. Daquele que ainda não recebeu Cristo como Salvador, e hoje, nesse momento agora, Senhor Deus, o teu Espírito Santo, amorosamente, esteja conquistando esse coração para Cristo. E esta vida, Senhor Deus, esteja sendo salva, transformada. Ó Pai amado, faça isso para a tua glória, em nome de Jesus. Se você for essa pessoa que recebeu Cristo como Salvador, que está aqui no templo, que procura após, está aí na vida live, ouvindo esse vídeo, mora aqui em Mossoró, mora aqui perto da nossa igreja, também procure, e nós iremos cuidar de você. Pode sentar, irmãos. Nós iremos, eu vou mostrar aqui já, nós iremos encerrar um pouco nessa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo domine em nossos corações. Em dezembro, irmãos,